Bem-vindos a mais um Filosofia para Todos. Aqui a gente não fala grego. Seu programa de filosofia toda sexta-feira às 18h30. A gente vem falando aqui de filosofia, já não é de hoje. A ideia é trazer ela de uma maneira mais descomplicada. Então estamos aqui ao vivo na Rádio Mundial, sempre às sextas-feiras às 18h30, mas também no canal da Rádio Mundial e no Conhecimentos da Humanidade. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Hoje é dia da gente falar mais um pouco de filosofia. Venho abordando alguns temas de uma maneira mais teórica, mas trazendo isso para a nossa prática. E hoje eu quero continuar falando sobre isso, principalmente sobre um assunto que eu tenho trazido nos últimos dias, que é a influência da filosofia na nossa vida em coisas que muitas vezes a gente não percebe. Uma dessas coisas que eu quero trazer hoje para vocês é com relação à alquimia. Você já viu falar de alquimia? Talvez você já tenha ouvido falar disso, né? Que seria a química da Idade Média, mas ao mesmo tempo que a alquimia seria essa química, ela também tem um papel importante filosófico. Vamos entender isso. Semana passada eu falei sobre a ideia do mais ou menos, né? Que era uma teoria filosófica que a gente usou. E aí eu vou trazer algumas outras coisas aqui para a gente ir entendendo essa influência da filosofia e, como eu estou falando agora, dentro da alquimia também. A alquimia, ela partia de dois pilares, vamos dizer assim. Um era a teoria, o outro a prática. O que é a teoria? A gente acha que teoria é aquela parte, por exemplo, escrita, que a gente tem que ler para entender sobre um assunto, ou que a gente precisa ter aulas e aulas e aulas, que isso é a teoria. Mas, para os nossos amigos gregos, a palavra teoria, ela vem da Grécia e ela vinha dos filósofos gregos. E ela significa reflexão, introspecção. Ou seja, absorver a teoria é trazê-la para dentro de você, de uma maneira que você consiga refletir sobre aquele assunto. Então a teoria não é só ler sobre um monte de coisa. A teoria é realmente aprender sobre aquilo. E a gente aprende sobre alguma coisa refletindo sobre ela, estudando, trazendo isso para dentro de nós, quase como se a gente tivesse digerindo aquele assunto. E a prática, que é o outro pilar, é aquilo que a gente faz de colocar a mão na massa. Eu sempre brinco, até hoje eu brinco disso com todo mundo, com alunos que eu tenho, ou até com pessoas aqui na rádio, lá no canal, no Conhecimentos da Humanidade. Eu sempre brinco que você pode ler todos os livros de natação do mundo, mas enquanto você não pular numa piscina, você não vai aprender a nadar. A teoria, ela é um pouco isso. Ela te traz essa parte de reflexão, de entender, de talvez até aprender algumas técnicas, mas a prática é a que vai ensinar a gente de verdade. A alquimia, então, ela parte desse princípio filosófico de que sem a teoria, ou seja, a reflexão, mas sem a praxis, ou seja, a prática também, não é possível com que a gente aprenda sobre algo. E esse é um equilíbrio muito importante para a gente fazer, porque, em geral, a gente às vezes fica lendo, acumulando conhecimento e não pratica. Ou vice-versa, vai para a prática sem nenhum embasamento teórico. Isso também pode ser extremamente complicado, porque a gente pode, de repente, num processo que precisa de uma técnica específica, a gente pode até se machucar. Vou correr uma maratona e nunca se preparou para isso, talvez tenha uma lesão. Então a gente tem que equilibrar isso na nossa vida. Falar sobre coisas que a gente sabe, ou seja, coisas que a gente tem uma boa teoria e uma boa prática. A alquimia, ela cresceu como uma ciência, vamos dizer assim, muito antiga, praticada pelos chineses, pelos babilônicos, pelos egípcios, e ela veio até o século XVII com uma grande influência sobre uma série de coisas, porque era através da alquimia
que o mundo natural, o mundo vegetal, o mundo mineral era estudado. Então a alquimia era muito mais só do que algo que está associado à química. Ela tinha a ver com filosofia, com física, com a produção de fármacos, a manipulação de metais, então ela tinha muita coisa de metalurgia, e tudo isso era embasado justamente por um fio condutor filosófico. Talvez a maior máxima que a gente fale da alquimia é transformar chumbo em ouro. Isso é o que a gente deve ter ouvido muito quando a gente ouve sobre alquimia. E para a maioria dos alquimistas, transformar chumbo em ouro era algo metafórico. O chumbo, por ser denso, pesado, e tudo isso que é muito denso, pesado, nos remete a alguma coisa que puxa muito forte para o chão, para a terra, para a materialidade. Então o chumbo estava sempre ligado às coisas relacionadas à matéria. Um ego ligado à matéria. E o ouro, que era considerado o mais nobre dos metais, o metal mais puro, estava associado ao sol, associado aos processos crísticos, essenciais de cada ser humano, às suas centelhas divinas, às suas luzes internas. Esse sol, que era associado ao ouro, era o objetivo da transformação. Porque, por consequência, esse ego solar é um ego mais próximo do divino. Então, transformar o chumbo em ouro, como eu disse, para a maioria dos alquimistas, era simplesmente trabalhar filosoficamente o ego para se tornar uma pessoa melhor. A gente já vai falar o que era para os alquimistas essa pessoa melhor. Mas alguns alquimistas durante a história realmente relataram que conseguiram fazer o processo físico de transformação de chumbo em ouro. Como eles fizeram isso naquela época, ainda é um mistério para muita gente, apesar deles terem deixado diários mostrando esse processo. Diários, obviamente, simbólicos, mas para um alquimista que conhece os símbolos, ele vai ter uma boa ideia de como foi obtido aquilo. E ele, através disso, tinha lá um processo descrito para que isso seja feito. Esse processo, por mais que ele estivesse descrito, ele só podia ser replicado por prática. Então esse processo era uma teoria, mas a prática é que levava alguém a se aperfeiçoar alquimicamente até chegar ao ponto de fazer isso. Se você gostou desse assunto, eu vou te deixar uma indicação de você pesquisar sobre Nicolau Flamel. Ele foi um alquimista que, junto com a esposa dele, produziu ali algumas quantidades de ouro, quantidades essas que ele usou para doar para vários hospitais, para construir 3 capelas e para ajudar várias viúvas e vários órfãos da época dele. É dito ali que ele manteve por muito tempo cerca de 13 hospitais. De onde ele tirava tanto dinheiro se ele não trabalhava? Ele era só um alquimista. Dizia ele que fazia isso através dessa transmutação. E aí, esse ponto ele é importante porque ele é o que filosoficamente vai definir o que era um alquimista e qual era o papel que esse alquimista tinha filosoficamente falando. Um alquimista ele deveria ser alguém responsável pela panaceia pessoal e do mundo. Léo, você usou uma palavra grega, você falou que não ia falar grego aqui. Verdade, usei uma palavra grega, panaceia. Panaceia é uma palavra para algo que cura tudo, que cura qualquer coisa. Então a filosofia alquimista, ela sempre falou para que as pessoas buscassem a cura de seus próprios males e a cura dos males do mundo. E que filosoficamente, eticamente, a pessoa que estivesse alinhada a isso seria uma pessoa que conseguiria replicar sempre o processo de transformar chumbo em ouro e de produzir a pedra filosofal, que seria um instrumento alquímico produzido através de um árduo processo e que essa pedra seria um grande acelerador do processo interno e externo de mudança do chumbo em ouro. Então olha que bacana,
um alquimista tinha que ser uma pessoa desprendida de riquezas. O alquimista deveria ser uma pessoa que estava preocupado em curar a si mesmo e curar o mundo ao seu redor. Não é à toa que no exemplo que eu dei do Nicolau Flamel, ele usou o ouro que ele conseguiu através dessas transmutações para ajudar hospitais, para ajudar órfãos, para ajudar viúvas. Ele não pensou nele mesmo, no sentido financeiro, porque ele sabia que o ganho pessoal que ele tinha tido ao descobrir o processo junto com a esposa dele, a Perenelle, era muito maior do que qualquer ouro no mundo. E aí, se a gente trouxer essa influência alquímica, que vai acabar influenciando outros pensamentos, mesmo que a alquimia, depois do século XVII, deixa de ser considerada uma ciência, passa a ser considerada uma pseudociência. Alguns químicos, inclusive, não gostam dessa associação da alquimia com a química, dizendo que a alquimia não é a mãe da química, que são coisas diferentes, porque a alquimia não se pautava num método científico moderno. Mas a grande verdade é que até o iluminismo, o método científico era aquele. E era o método aceito. E ali tem uma série de coisas que foram descobertas através do método alquímico que são usadas até hoje. Alguns ácidos, alguns nitratos, alguns sais, alguns elementos químicos foram descobertos, vamos dizer assim, ou batizados por grandes alquimistas. É o caso, por exemplo, de Paracelso, que é considerado um dos pais da medicina moderna, porque manipulava muito bem as ervas e dali ele tirava bons remédios. É o caso de Maria Judia, que é, inclusive, muitas vezes associada a ela a descoberta do ácido clorídrico, e ela é anterior a Cristo, ela é do ano 200, 300 antes de Cristo, ela provavelmente foi contemporânea de Aristóteles. Ela, Maria Judia, que descobriu através das suas filosofias, das suas reflexões, o banho-maria, que a gente usa até hoje. Então essa filosofia, ela está permeada na história da humanidade há 2000 anos, pelo menos. E quando tem esse fim do período da Idade Média, vamos dizer assim, e no século XVII a gente tem o início do Iluminismo, que a alquimia ela cai em descrédito, ela é ressuscitada no fim do século XIX e começo do século XX, através da psicologia. Então, muitos dos estudos de Freud, de Jung, que a gente tem, são frutos de estudos alquímicos. Eles foram ler textos alquímicos, entender processos alquímicos, entender o porquê que aquilo promovia uma mudança interna no ser que praticava alquimia, e a partir disso acabaram trazendo várias hipóteses e teorias dentro do campo da psicologia, como é Freud, considerado, né, o pai da psicanálise, como Jung, né, hoje super falado, principalmente dentro do meio esotérico, do meio místico, um cara que tem uma capacidade muito grande de trabalhar com sonhos, com o inconsciente, com a questão de sincronicidade. Esses caras foram beber nessa fonte e trouxeram dentro dessa fonte a ideia também da filosofia que permeava a alquimia, de que as pessoas, através desse processo, se permitiam ser pessoas melhores. De novo, mediante essa ética alquímica, essas pessoas melhores seriam justamente as pessoas que têm a capacidade de curar o mundo, de curar as grandes mazelas do mundo. Algumas filosofias, elas vão pregar, como por exemplo, vamos pegar o estoicismo, que a gente já falou bastante aqui. O estoicismo ele tem um pensamento muito prático, muito pragmático. Então ele diz que tudo aquilo que está fora do nosso controle não deve de nenhuma forma nos afetar. Por quê? Está fora do nosso controle. Coisas como, por exemplo, amanhã vai chover. Você não tem o que fazer. Vai chover independente de você querer ou não. Esse tipo de coisa não tem que tirar seu sono, te preocupar, te deixar ansioso, porque é o que a gente chama de variáveis incontroláveis.
Mas alguns estoicos podem chegar ao ponto de falar assim, olha, eu não tenho como resolver o problema da fome do mundo. É algo que está fora do meu controle, está além do meu controle. Será? Pode ser que sim. E essa resposta é muito honesta. A pessoa fala, eu estou mal conseguindo pagar minhas contas, estou mal conseguindo viver minha vida, eu não consigo ajudar outras pessoas. E essa é uma resposta honesta, uma resposta justa. Mas será que isso serve para todo mundo? Será que um pouco que a gente faça, cada pedrinha que a gente coloca num caminho de tentar curar os males do mundo, ou pelo menos um dos males do mundo, não é algo que pode estar no seu controle? Ajudar alguém a... pegar um exemplo prático aqui. Quando eu e o Bruno, a gente montou o canal lá, o Conhecimentos da Humanidade, há muitos anos atrás, a gente queria que fosse um canal informativo, que a gente conseguisse passar para as pessoas informação de uma maneira neutra, com brincadeiras, com bom humor, para que fosse leve, para trazer uma espiritualidade leve para as pessoas se sentirem acolhidas pela espiritualidade e não repelidas por ela. Que não fosse alguma coisa que eu fosse falar de um assunto que eu gosto tanto, que o Bruno gosta tanto, que é a espiritualidade, mas que não fosse uma coisa que ameaçaria as pessoas. Olha, seja espiritualizado, busque a salvação, porque senão você vai parar num lugar horrível. A gente sempre pensou em trazer isso de uma maneira leve. E a gente nunca imaginou que no meio desse caminho, muitas pessoas, e foram muitas mesmas, que mandaram mensagens pra gente dizendo coisas como, pô, vocês não sabem o quanto vocês mudaram minha vida. Vocês não sabem que em tal período eu tava muito mal, tava em depressão, tava pensando, tava com pensamentos suicidas, e só de acompanhar vocês, só de estar junto com vocês, eu me agarrei nisso e isso passou. É uma panaceia. Talvez uma panaceia que a gente não previu, mas uma panaceia que aconteceu de fato. Porque as pessoas estão contando pra gente que isso aconteceu. Contando que a vida delas mudou em algum nível a ponto de terem se tornado melhores. Claro que o mérito é dessas pessoas. Porque eu poderia estar falando um monte de coisa, dando um monte de chaves, um monte de lições. E se a pessoa não quer ouvir, não adianta de nada. O mérito, no fundo, é da pessoa. Mas esse mérito dessa pessoa é porque se a gente promoveu, através da filosofia, através desses aprendizados, a gente promoveu uma panaceia fora, essa pessoa ela estava pronta para promover a panaceia dentro dela. A cura dentro dela mesma. Ela queria se tornar uma pessoa melhor. Ela tinha essa ânsia, essa vontade disso. Ela tinha já dentro dela uma capacidade filosófica de reflexão. Porque a hora que eu passo para ela a teoria, que é o que a gente faz nos vídeos, ou faz aqui na rádio, a hora que eu passo a teoria para a pessoa, se ela não refletir, lembra, gente, teoria, reflexão, introspecção, se ela não refletisse, se ela não trouxesse isso para dentro dela de forma introspectiva, ela não conseguiria, de forma alguma, mudar. Promover a panaceia interna dela. E a promoção dessa cura interna, dessa panaceia interna, é ela colocando tudo aquilo que a gente falou, de alguma forma, em prática. Vê só como a gente volta de novo para essa base filosófica da teoria e da prática, da reflexão e o teste. Reflete e teste. Reflete e pratica. É assim que a gente aprende, né? A gente na escola aprende lá uma letra e fica escrevendo aquela letra e falando o som daquela letra até aquilo se tornar um hábito. Hoje você nem pensa mais numa palavra, você fala a palavra. Se eu perguntar quais são as 5 vogais, você vai falar lá, A, E, I, O, U. É automático. O hábito que vem da prática baseado numa boa teoria, numa boa reflexão, faz com que você se torne uma pessoa melhor. Se você, pegando esse exemplo, né, do nosso processo de alfabetização, se você é uma pessoa que foi alfabetizada
e que passou por momentos de reflexão, e isso é provocado na gente, né? O famoso beabá, né? B mais A é o Bá, B, A, Bá. A gente aprende a falar o Bá por uma reflexão. Se eu juntar um som com o outro, o som que combinado dá o Bá. B mais A, Bá. Isso é uma reflexão, por mais simples que ela seja, mas a gente aprendeu pelo modo de refletir sobre se aquilo faz sentido e depois a prática nos leva a absorver aquilo. Pensa na matemática. 1 mais 1 igual a 2. É uma prática, tabuada. Lembra que você tinha que ficar decorando a tabuada, mas depois você ia aprendendo ali os macetes, ia aprendendo a tabuada do 5, e depois você começou a aprender que era só somar mais 7, ou na tabuada do 7, ou mais 6 na tabuada do 6. Começou a ficar mais fácil entender essa questão. Agora, uma pessoa, por exemplo, que passa por um processo de alfabetização, sem esse aprofundamento, sem esse aprendizado, ela pode ser uma pessoa que tenha um déficit. E esse déficit pode fazer com que ela tenha dificuldade de se comunicar. E se ela tem dificuldade de se comunicar, ela tem dificuldade de trocar. Comunicação é uma ação de tornar algo comum a várias pessoas. Se eu me comunico bem, eu recebo boas comunicações. Eu recebo uma qualidade de informações. E aí, essa qualidade melhor de informações que eu recebo, essa minha facilidade de me comunicar, de fazer trocas, vai fazer com que eu tenha mais qualidade de argumentos, de reflexões, de material recebido. E filosoficamente, isso me torna uma pessoa melhor. Qual que é o grande lance, então, dessa grande panaceia? Tudo que chegar de informação para você, reflete. Hoje a gente está vivendo a era da comunicação e junto com a era da comunicação veio a era das fake news. E muita gente aceita aquilo rápido, sem questionar, simplesmente porque quer acreditar naquilo. Porque é mais confortável acreditar naquilo. Muitas vezes por uma raiz de medo. De estar com medo de alguma coisa. E aí falar, eu tenho medo de X. Então qualquer coisa que Y falar para mim, eu vou acreditar. E esse é um pensamento muito ruim, um pensamento muito pouco crítico. A gente precisa aprender a refletir, a teorizar, trazer essa teoria de reflexão e introspecção sobre todas as informações que chegam para a gente. Pensa sobre isso. Avalia se tudo que chega para você, se você vai atrás, se você pesquisa, se você joga no site de busca para validar se aquela informação é correta ou não. Tá com medo daquilo ser verdade? Tá com medo daquilo ser mentira? Vence esse medo. Seja uma pessoa melhor. Provoque essa panaceia interna sua. Vença esse medo. Vença essa barreira de uma pessoa que vai ser vencida por um medo externo. Porque quando a gente começa a acreditar em tudo que os outros falam, a gente começa a perder o controle da nossa vida. E aí, quanto mais chegam coisas mentirosas, coisas que a gente não reflete, essas pessoas começam a ter um domínio sobre você que você não percebe, mas está completamente entregue a essas pessoas. Completamente entregue à vontade dessas pessoas, à crença dessas pessoas, aos argumentos dessas pessoas. Isso tira completamente o seu poder. Então, quer ser um alquimista da sua vida? Começa pela teoria, começa pela reflexão. Depois vai para a prática. Pratica, tenha o hábito de correr atrás das informações e validar essas informações. Esse é o meu recado de hoje para vocês serem mais críticos com o pensamento de vocês. Se vocês estão gostando, acompanhem sempre a gente aqui na Rádio Vibe Mundial, sempre às sextas-feiras, às 18h30, mas também no canal do YouTube da Rádio Vibe Mundial e no Conhecimentos da Humanidade. A gente se vê no próximo vídeo, programa, ao vivo. Até lá, um beijo no coração.